Eu sou Noel Aquino Marques, sou médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sou da 14ª turma dessa faculdade. Minha história na Santa Casa, aliás, a minha história como médico, começa lá para trás. Meu pai era médico e eu acompanhei meu pai numa série de situações, porque na época em que meu pai atuava, a medicina era um pouco diferente do que é atualmente. Então, meu pai fazia suturas em casa, meu pai atendia pacientes domiciliarmente falando, e eu acompanhava meu pai. Eu cheguei até, como adolescente, jovem, acompanhar até necrópsia que ele fazia de vez em quando, porque meu pai fazia cirurgia, meu pai fazia clínica, meu pai chegou a fazer até alguma coisa de ortopedia. Então, era um médico que fazia tudo, né? E isso me encantava. A primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico, eu tinha 6 anos de idade. Quer dizer, uma coisa totalmente inédita. E isso, com certeza, foi o que despertou a minha vocação para a medicina, né? E eu nunca pensei em fazer nenhum outro tipo de área, né? Já desde muito jovem, eu sempre pensei em ser médico. Então, eu acho que isso vem justamente dessas experiências como criança. Eu tenho algumas habilidades, até minha filha acha que eu devia ser engenheiro, mas eu realmente sou uma pessoa assim que gosto daquilo que faço, sou muito realizado dentro da medicina. Minha história na Santa Casa começa na época de vestibular, né? Então, na época em que eu fiz vestibular, a gente fazia inscrição na Santa Casa aqui no próprio prédio da Santa Casa, né? Então, não existia internet, não existia esse tipo de situação que existe hoje, então a gente vinha aqui na Santa Casa e ali naquelas casinhas que tem lá embaixo, naquelas entradas, tinha lá uma secretária que fazia as nossas inscrições. Então eu vim fazer minha inscrição lá nessa época, minha primeira inscrição na Santa Casa foi em 1973 e quando eu vim fazer essa inscrição, eu acabei vindo, acho que num sábado, se eu não me engano, e eu acabei, por conta própria, visitando o prédio da Santa Casa e eu fiquei encantado, né, com essa construção maravilhosa e falei, será que um dia eu vou estudar nesse local bonito? Mas era, por enquanto, um sonho, né? Eu fiz vestibular em 73, eu não passei em nenhuma faculdade, e no ano seguinte, em 1974, eu prestei vestibular novamente, aí já bem mais, com uma preparação maior, e aí eu entrei em algumas faculdades, eu entrei na Santa Casa, eu entrei no ABC, entrei no Taubaté, e aí eu escolhi a Santa Casa como a minha escola para cursar a medicina. Na época, né, a Santa Casa era uma faculdade que ainda era uma faculdade nova, mas a faculdade já tinha uma fama de ser uma das melhores faculdades do país, mesmo sendo uma faculdade que tinha em torno de 13 anos de existência, né? A gente já elencava a Santa Casa como uma grande faculdade ao lado da Escola Paulista de Medicina e da Universidade de São Paulo, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa minha entrada na Santa Casa, porque eu achava eu entendia que era uma grande faculdade e, obviamente, isso se confirmou. Eu sou da 14ª turma, então eu entrei aqui na faculdade em 1975 e me formei em 1981. Uma formação que trouxe uma série de encantos, porque a faculdade inclusive uma faculdade que trouxe muitas alegrias. Eu conheci professores fantásticos nessa escola. Eu convivi com o Dr. Maffei, que era uma pessoa ímpar, um médico completo, uma pessoa extremamente estudiosa e que passava para a gente um senso crítico que a gente carrega até hoje. Então, aprendi muita coisa na área ética, na área profissional, com o professor Maffei. Embora a minha especialidade, que hoje é a ginecologia e obstetrícia, não tem diretamente a ver com a patologia, né? Mas os ensinamentos que eu tive com esse professor foram gigantes, foram imensos, né? E a faculdade trouxe coisas muito interessantes.
No primeiro ano da faculdade, a gente fazia um curso de enfermagem, onde a gente tinha contato direto com o paciente, a gente aprendia a fazer curativo, a gente aprendia a fazer injeção intramuscular, a fazer injeção endovenosa. E isso era um encanto, né? Porque nós éramos alunos que acabávamos de sair de um cursinho, de um terceiro colegial, para participar de uma atividade junto com o próprio paciente. Então a gente frequentava as enfermarias da Santa Casa com um encanto muito grande. Então, a primeira experiência no primeiro ano da faculdade foi muito marcante na minha formação, né? E a outra coisa que marcou muito a nossa formação foi o curso de fisiologia e o curso de anatomia, porque o curso de fisiologia a gente tinha com grandes mestres e na anatomia a gente tinha lá naquela sala da morfologia professores como o Dr. Barbano, o Dr. Dario, o Dr. Aidar, que eram professores que entendiam muito daquela área, né? O Dr. Barbano e o Dr. Dario eram cirurgiões gerais, então a gente aprendia anatomia ali junto com eles, nas peças anatômicas. Isso trouxe uma riqueza muito grande. Muito do que eu atuo dentro da anatomia na minha área, eu lembro ainda daquelas aulas, daquelas conversas que eu tinha com aqueles professores. Então, esse curso do primeiro e do segundo ano, que a gente tinha anatomia e fisiologia no primeiro e no segundo ano, foram extremamente ricos, extremamente interessantes, que a gente guarda dentro da nossa formação até hoje, né? Hoje esse mês que vem eu estou fazendo 42 anos de formado e eu ainda me lembro das aulas de anatomia, né? Terceiro ano da faculdade foi um ano bastante rico também, porque aí nós tivemos contato direto com o pessoal da patologia. Aí que eu conheci de uma forma mais efetiva o Dr. Maffei, o Dr. Donato de Próspero, né? Professores brilhantes, né? E também nessa época conhecemos aí o professor Igor Mimissa, que era então o chefe da microbiologia, onde eu me encantei, cheguei até quase a pensar em fazer microbiologia na época, de tanto que eu tinha incentivo daquele mestre, né? Então, o terceiro ano também foi muito enriquecedor, né? O quarto ano da faculdade já foi um ano muito mais monótono, a gente perdia na época o contato com o paciente, que a gente tinha uma série de aulas teóricas durante todo o ano. Então era um ano sempre que era um pouco um ano maçante, principalmente aí a partir de alguns meses de aula, sempre assistindo a aulas teóricas. Mesmo assim, muitas dessas aulas eram muito enriquecedoras, porque os nossos professores, eu me lembro das aulas com o Dr. Etel, que até hoje é professor na faculdade, do nosso querido Dr. Juarez, que já foi embora, que deu muitas aulas de pneumologia para a gente. Então, Dr. Jabur, que era um professor assim, que nos encantava. Então, mesmo sendo um curso onde a gente tinha muitas aulas teóricas, a gente tinha professores que nos deixavam muito encantados, muito felizes, né? O quinto ano da faculdade, então, foi um ano que era um ano era o internato, o início do internato. Voltando um pouquinho, no terceiro ano da faculdade, a gente dava plantão na maternidade, que era uma coisa inédita aqui da Santa Casa. Então, era a primeira vez que a gente era convocado a usar roupa branca. Então, a gente se sentia médico, né? E a gente dava plantão no centro obstétrico e os nossos, então, internos e os nossos internos quintoanistas e os nossos residentes deixavam a gente fazer partos normais nas grandes multíparas. Então, aquilo para a gente era uma coisa, assim, sensacional. Então, era um plantão que a gente dava que a gente, mesmo que tivesse nada para fazer, a gente não conseguia dormir, porque era emocionante, né? Então, a gente participava das cesarianas como instrumentadores, né? A gente já, no terceiro ano, a gente montava uma mesa cirúrgica, a gente entrava num procedimento que era onde tinha todo o nascimento de uma criança. Então, terceiro ano brilhava nos nossos olhos, principalmente em função da maternidade.
e foram os primeiros partos que eu fiz da minha vida, né? Então, os primeiros partos que eu participei ativamente lá no 3º ano da Santa Casa. 5º ano da faculdade, um ano totalmente prático. Então, eu comecei no Pronto-Socorro Central no dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, com o Dr. Valdir Golim. Então, inesquecível, né? A gente começar um ano no dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, inesquecível. Então, a gente passava na clínica médica, fazia os plantões no Pronto-Socorro Central e o 5º ano, então, foi clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e pediatria, né? E cirurgia geral. Então, a gente passava nessas áreas todas e a gente passa na ginecologia e obstetrícia, a gente ficava 3 meses na ginecologia e obstetrícia. Então, a gente fazia ambulatório, a gente fazia pré-natal, a gente participava das cirurgias ginecológicas e a gente voltava agora no 5º ano a dar plantão no centro obstétrico. E agora já, como 5º-anistas, a gente já orientava o 3º-anista. Então, era uma coisa de uma hierarquia que a gente passava de ano para ano. Então, a gente aprendia no 3º ano, a gente ensinava no 5º ano aquilo que a gente tinha aprendido no 3º, e a gente era supervisionado pelos residentes e pelo chefe de plantão. Então, toda essa evolução que a gente tinha era em todas as áreas, né? Na cirurgia geral, a gente dava plantão no pronto-socorro de cirurgia, a gente participava das cirurgias de emergência e a gente participava das cirurgias eletivas que internavam lá no DC2, no DC3. Então, eram atividades extremamente enriquecedoras. No 6º ano da faculdade, aí a gente ia para as pequenas áreas, né? E a gente estava se preparando então para quê? Para o então temeroso exame de residência médica. Então, a gente passava então na oftalmologia, passava na otorrino, passava na endoscopia. Então, a gente fazia pequenos estágios e a gente tinha um tempo um pouco mais livre, principalmente no período da tarde, para se preparar para o exame de residência médica, né? Na época, né, o nosso exame de residência médica era muito concorrido, né? Então, na área que eu escolhi, que era a ginecologia e obstetrícia, a gente tinha 12 vagas, né? Então, hoje em dia, a gente tem mais de, se eu não me engano, são 25 residentes. Então, o número de vagas era muito restrito, né? E o exame de residência era um exame que a gente era talvez a prova mais difícil depois do vestibular. Então, era uma época em que a gente se dedicava muito ao estudo para a preparação da residência médica. Então, me formei então em 1985 e nas vésperas da minha formatura, isso no 5º e no 6º ano da faculdade, a minha aptidão então era por fazer cirurgia geral. Então, eu tinha dentro da minha cabeça que eu queria ser um cirurgião. E o que acontece é que na minha experiência dentro do 5º e do 6º ano, eu vi que a cirurgia, embora fosse uma coisa que eu gostasse muito, né, o cirurgião ele precisava trabalhar em equipe, né? Então, isto não é muito da minha personalidade, né? Eu sou um indivíduo que não trabalha muito bem em equipe, né? E eu acabei, quando eu estava no 6º ano da faculdade, um colega meu que fazia medicina na Unicamp acabou tendo a namorada dele morava aqui em São Paulo e ele estudava em Campinas. E numa dessas visitas que ele veio fazer para a namorada dele ficou grávida. E essa gravidez foi uma gravidez gemelar. E aí esse meu colega falou, olha, você tem que arrumar o pré-natal da minha esposa aí na Santa Casa, porque ela não tem nenhum plano de saúde e ela tem uma gestação de gênero, então você tem que se virar porque você é meu amigo. Eu falei, muito amigo, né? Porque eu estava no 6º ano da faculdade, tinha pretensão de fazer cirurgia geral, o que me pedir para fazer? O que eu vou fazer com essa moça, né? E, felizmente, eu encontrei um colega na ginecologia
que foi aí no caso o Dr. Milton Mori, que não está mais aqui com a gente, mas é um colega que atua até hoje, e o Dr. Milton Mori assumiu de fazer o pré-natal dessa moça, né? Pré-natal que eu acompanhei porque eu acompanhava essa moça que era namorada do meu colega lá de Campinas, e ele fez um pré-natal brilhante e aquilo me encantou, né? Falei, nossa, que coisa bonita que é acompanhar uma gestação. E aí, para coroar essa situação toda, essa moça entrou em trabalho de parto num domingo e teve aqui na Santa Casa um parto normal de gemelar. E o que acontece é que nasceu o primeiro gemelar e o pediatra que estava de plantão era um pediatra só. Ele pegou essa primeira criança e nasceu a segunda criança, não tinha ninguém para receber essa segunda criança, e aí eu recebi essa segunda criança, então eu acabei fazendo a reanimação dessa criança. Obviamente que eu tinha alguma noção disso, porque eu já tinha passado no berçário e deu tudo certo. E todo esse movimento que ocorreu aí no 6º ano me fez mudar de ideia. Eu encontrei uma especialidade onde eu vou ter que fazer cirurgia, onde eu não preciso trabalhar em equipe, porque o obstetra ele pode ter alguém que o auxilie, mas isso pode ser transitório, pode ser pontual, e eu me encantei, eu vou fazer ginecologia obstetrícia, né? Em função de toda essa história. E fiz a minha residência médica aqui na Santa Casa, terminei a residência médica e aí terminei a residência em 1983 e aí em 1985, então na época o chefe da obstetrícia era o professor Júlio Tedesco e ele me contratou como chefe de plantão. Era uma época onde os chefes de plantão antigos estavam sendo renovados e aí eu entrei no departamento como chefe de plantão. E dentro dessa atividade eu tive assim muitas alegrias, porque eu fui um chefe de plantão muito presente, né? Eu tive uma série de alunos que passaram comigo, os residentes que passaram comigo. Na época tinham alguns residentes que faziam questão de dar plantão no meu dia. Da mesma forma que eu tinha residentes que faziam questão de não dar plantão no meu dia. Porque o pessoal que dava plantão no meu dia sabia que ia trabalhar. Então, aqueles que não queriam trabalhar, trocavam de plantão. E aqueles que queriam trabalhar, trocavam de plantão para dar no meu dia. E isso, então, era uma coisa muito interessante, porque os colegas que estavam de plantão comigo eram aqueles que estavam interessados em aprender e em trabalhar. Então, era um plantão extremamente gratificante. A gente trabalhava com satisfação e eu aprendia muito, né? Porque eu era o responsável por tudo, mas eu tinha que discutir todos os casos, eu tinha que orientar todos os casos. Então, eu aprendi muito e eu acredito que quem deu plantão comigo naquela época também aprendeu bastante, né? E nessa época em que eu era chefe de plantão, depois aí de ser contratado, quando eu estava no 5º ano da faculdade, 6º ano da faculdade, eu conheci então a minha esposa, que é a doutora Carmen, formada aí na 18ª turma, que inclusive já fez um depoimento nesse módulo, e a doutora Carmen então se formou e começou a fazer residência em pediatria, né? E aí ela era residente da pediatria, então ela vinha nos meus plantões, pegar os bebês que nasciam nos meus plantões. Então era uma coisa assim muito gostosa de ter a minha namorada pegando os bebês que a gente estava fazendo parto. E isso depois se estendeu, né? Porque eu fui chefe de plantão aqui no DOGE durante mais ou menos quase 20 anos, né? Então, depois de que minha esposa fez a residência médica, a gente se casou. Em 1985 nós nos casamos e depois, em 1989, nasceu a minha filha. E aí, quando nasceu a minha filha, a gente dava, antes de nascer minha filha, a minha esposa era chefe de plantão
no berçário e eu era chefe de plantão no DOGE. Então a gente dava plantão no mesmo dia, né? Porque a gente saía de casa os dois juntos, ela estava de plantão no berçário e eu estava de plantão no centro obstétrico. Aí nasceu minha filha. Quando nasceu minha filha, aí a gente não é possível a gente estar plantão no mesmo dia, né? Então nós passamos a dar plantão em dias diferentes e aí o dia que a minha esposa estava de plantão, eu cuidava da minha filha. E o dia que ela estava de plantão, que eu estava de plantão, ela cuidava da minha filha. E os plantões dela eram sempre de final de semana, porque daí eu tinha o fim de semana livre para cuidar da minha filha. Então, essa parceria que eu tive com a minha esposa, ela já começou já desde a época de acadêmico, né? Eu no final da faculdade e ela no início da faculdade. Essa parceria se manteve, a gente se casou na Capela da Santa Casa, que foi um evento também bastante interessante, porque a gente se conheceu aqui na Santa Casa, a gente se casou aqui na Santa Casa, os nossos 2 filhos nasceram na Santa Casa e, mais recentemente, nós comemoramos as nossas bodas de prata aqui na Capela da Santa Casa. Então, essa é a nossa história. Quando a gente queria fazer medicina, na minha época, a gente ia enfrentar uma série de barreiras que a gente tinha que transpor. Hoje em dia, muitos médicos se formam por quê? Porque o pai tem dinheiro para pagar. Então, isso é uma coisa que traz muitos alunos que têm pouco interesse, né? Então, na nossa época, o indivíduo podia ser pobre, podia ser rico, ele tinha que passar pelas barreiras, ele tinha que passar. Quando eu fiz vestibular na Santa Casa, eram 100 vagas, nós éramos 8.500 candidatos. E isso independe de condição financeira, isso depende de dedicação, depende de estudo, depende de vontade, né? Então, se o indivíduo realmente não tiver... Eu tentei a medicina por 2 anos, no 2º ano eu entrei. Se a gente comparar, eu tive uma irmã que tentou fazer medicina por 5 anos e ela não entrou. E com certeza, eu tenho certeza que ela não seria uma boa médica. Porque ela não tinha vocação para isso. Ela queria fazer medicina talvez por um outro motivo, mas a dedicação, né, na época, se você queria realmente ser médico, você precisava ter uma dedicação específica para isso, né? Porque as dificuldades eram muito grandes, tanto para você entrar na faculdade, quanto para você sair da faculdade, quanto para você atuar dentro da medicina, você tinha que passar por todas essas barreiras, né? Então, se a gente pegar os nossos alunos, por exemplo, a minha turma, tem pessoas brilhantes na minha turma, né? A gente tem aí a doutora Patrícia Fux, não sei se você já teve contato com a doutora Patrícia, foi a primeira mulher ortopedista a ser presidente da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Isso é uma coisa inédita, uma médica ortopedista virar presidente da SBOT. É uma coisa assim fantástica, é histórico. É a médica aqui da 14ª turma, minha colega de turma, minha querida colega de turma, altamente competente, altamente dedicada. Doutora Vânia Hungria, que é uma hematologista de primeira linha, formada na nossa turma. E nós temos outros colegas atuando aqui na Santa Casa até hoje. Dr. Vidal, na oftalmologia, que é um médico que é também um expoente aqui dentro da Santa Casa. Então, a Santa Casa formou e acredito forma ainda médicos ainda de ponta, médicos que têm um sucesso muito grande, né? E sucesso por quê? Porque atuam na medicina de uma forma brilhante. Em termos de aventura, o que acontece? Quando eu era criança, eu morei uma época, eu tinha 7 anos de idade, eu morei no Rio de Janeiro. E eu morei num lugar onde a gente era vizinho de uma seção do Exército, onde tinha
onde tinha os paraquedistas militares. Então lá da rua onde eu morava, a gente via o pessoal saltar de paraquedas. E aquilo era cotidiano. Eu tinha 7 anos de idade e aquilo me encantava. Eu achava, um dia eu vou fazer isto, né? Mas um sonho de criança, né? E se passou, eu estudei, cresci, me formei e nunca pensei mais nada disso. Até que, aí quando eu tinha 60 anos, 59 anos por aí, a minha filha, pai, eu vou fazer um salto de paraquedas. Você quer ir junto? Eu falei, vamos ver, vamos lá. E esse salto de paraquedas é um salto com instrutor, né? Não é um salto que você faz sozinho. É um salto que você fica... um instrutor salta, você salta amarrado nele, né? Enganchado nele. Então é um salto que você vai de passageiro. Você não é um salto que você faz sozinho. E fiz um salto com a minha filha e aquilo é uma coisa extremamente emocionante, né? Você pular de um avião a 12 mil pés, que corresponde a 4 mil metros de altura, né? E depois pousar no chão, é uma coisa assim indescritível, né? E de uma emoção brutal. E eu resolvi, então, nesse dia, eu vou fazer um curso de paraquedismo, porque eu quero saltar sozinho, né? E fiz o curso de paraquedismo e comecei a saltar sozinho, né? E o paraquedismo é uma coisa assim, depois de fazer o curso, depois de saltar sozinho, eu fui ter um conhecimento mais profundo a respeito do assunto, né? E o paraquedismo é um esporte que é cheio de detalhes. E esses detalhes, você precisa dominar todos eles para poder fazer aquilo que a gente chama de um salto seguro. Porque o paraquedismo é um esporte de alto risco, né? Se vocês entrarem aí na mídia, vocês vão ver quantas pessoas morreram aí praticando o paraquedismo nesses últimos anos, né? E o que me fez prosseguir no paraquedismo foi justamente isso, que você passa a ter na sua vida um cuidado muito grande com detalhes. Então, você pensa a todo momento, né? Você vai fazer um salto, você tem que pensar um dia antes quanto que você está disposto, quanto que você está descansado, como você se alimentou, que horas que você vai acordar, como é que está o tempo no local, se você tem condições de fazer salto naquele dia que o tempo está assim assado. E isso são só pequenos detalhes, mas existem centenas de coisas que a gente tem que pensar para fazer então um salto seguro, né? E essa é a minha história com o paraquedismo, que eu pratico até hoje. Não é uma coisa habitual, né? Mas é como eu disse, dentro da minha profissão, dentro da minha atividade, até hoje eu já fiz milhares de partos, mas cada parto é um parto diferente. E eu sou até hoje encantado pela obstetrícia, né? Então, a minha atividade atual é relacionada à obstetrícia. E cada nenê que a gente ajuda a nascer, cada pré-natal que a gente faz, traz uma emoção diferente. E isso, na minha opinião, está muito relacionado com a atividade do paraquedismo, que cada salto, a gente costuma dizer que no paraquedismo o melhor salto que existe é o próximo. Porque se você saltou e você consegue fazer um próximo salto, esse vai ser o melhor. Então, a obstetrícia, cada parto é um parto emocionante, é um parto que deixa a gente, que traz muita felicidade quando a gente faz um bebê nascer, ou pelo menos ajuda um bebê a nascer.